Valendo! Começando mais um episódio do Be a Giant Podcast. É o episódio 955.727, que eu já não tenho a menor ideia de qual é o número. Estou com Natália Freitas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite, Klaus. E aí? Hoje temos um tema que você disse que é super fácil. Eu disse que é fácil. Não é fácil, normalmente ele não é um assunto fácil. A galera tem muita dificuldade Eu ia falar isso. sobre esse assunto. É uma dor bem comum Sim. dos empresários, né? Que é precificação. Botar preço nas coisas, né? Botar preço nas coisas, é isso, né? Acho que principalmente quando a gente fala de serviços, né? Acho que talvez no varejo seja mais simples, você tem ali o treco físico para você sabe o custo e você bota a margem, enfim. Mas quando a gente fala de serviço, de infoproduto, de coisas menos tangíveis, o negócio fica meio difícil de precificar. Fácil pra caramba. Então, explica para nós, Klaus. Ó, primeira coisa que todo mundo tem que entender é o seguinte. Quando você fala de preço, todo mundo quer botar preço, na verdade, o preço é para gerar lucro, né? Qual é o valor que eu vou cobrar para botar dinheiro no bolso no final do dia? Só que o preço, quando você está analisando preço e falando de preço, você tem que analisar o preço por 3 ângulos diferentes. Quando você olha para o produto e o serviço que você está vendendo, você tem que dar preferência para qual desses 3 ângulos você vai olhar. Porque não necessariamente o que você vai calcular de preço matemático e tal, etc., de fato é o que deveria acontecer na precificação total. É o preço que você deveria colocar sobre aquilo. Então, eu vou começar nesses 3 ângulos diferentes de você olhar a precificação com o mais simples, que é o preço matemático, é a conta matemática daquilo, que é o seguinte: este copo me custa R$10. Eu paguei R$10 para comprar a sílica para produzir o vidro. E aí fui lá, fiz todo o processo de envasamento lá e fiz o copo. Esse aqui é um copinho trabalhado. Trabalhado, deu trabalho. Ele dá trabalho, mas vazamento é só um molde. Você já viu um processo de soprar vidro e tal? É simples pra caramba, não é difícil não. Então, beleza, mas aí você foi lá e produziu o copo. Aí você tem que fazer toda a componente matemática de dizer quanto eu gastei de tempo para aquilo, qual é a equipe que botou, quanto eu vou ter que pagar de imposto sobre aquilo, quanto eu tenho de comissão de vendas para quem vai vender, qual é No final você vai dizer, a conta matemática eu quero ter 30% de lucro, eu vou pegar todos os custos e despesas que eu tive em cima da produção daquele custo e produto, vou botar 30% de margem em cima, vou associar, botar mais o imposto e vou chegar no preço final. Então, se eu quero vender, esse negócio me custou R$10 para produzir, entre custos e despesas, eu quero 30% de margem de lucro, ele devia custar 13. Certo. Para sobrar os 3 para mim, né? Sobrar o dinheiro lá. 13, matematicamente, burramente falando, né? Não é bem essa conta, mas eu estou tentando simplificar. Mas aí eu tenho que pagar 20% de imposto. Então, na verdade, eu tenho que cobrar 15. Porque daí eu 15, tiro 20% de imposto, sobra 13 ou 12,5. Aí eu pago o custo 10, me sobra uns 2,5, 3 para mim ali. Então, eu estou com lucro bacana lá do dinheiro que eu queria. Faz sentido? Sim, total. Essa é a conta... A conta base. Matemática. Sim. Então, sobre esse olhar, você sempre tem que fazer. Para qualquer produto ou serviço, você vai ter que fazer. Quanto me custa para entregar aquele produto ou serviço sobre aquela ótica? Então, beleza. Então, esse custo, copo agora, na prateleira... Ângulo matemático é o que eu chamo de análise financeira pura e simples, que é a conta matemática de quanto deveria custar. Então, do jeito que eu falei, o preço desse copo na prateleira deveria custar R$15. Ponto. Legal. Aí eu tenho que olhar para o segundo ângulo, que é o seguinte: quanto a concorrência, quanto o mercado cobra por o mesmo copo. Certo.
Se o mercado está cobrando 12, qual é a chance de eu vender o meu copo por 15? Bem mais baixa. Porque nós estamos falando do mesmo, Do mesmo copo. Então se eu vendo um copo igual a esse ou muito parecido por 15 e todo mundo vende a 10, 12, significa que a chance de eu vender esse copo a 15 é baixa. É menor, sim. Então eu tenho um problema. Ou eu tenho um problema de margem, ou eu tenho um problema de custo, ou eu tenho um problema de... Alguma coisa na minha estrutura matemática não está fazendo sentido, porque se o mercado produz aquilo e aquilo é uma commodity, ou seja, um copo de vidro que pode ter vários que entregam o mesmo copo, esse copo deveria custar a mesma coisa ou próximo do que o mercado, né? Muito parecido com o que o mercado cobra. Legal? Agora eu vou pegar esse mesmo copo e vou escrever aqui neste copo de vidro, vou escrever Heineken. Você acha que faz sentido eu botar R$15 nesse copo de vidro? Não, você vai poder cobrar mais. Eu posso botar até R$20, porque é um copo da Heineken. Sim. Não é um copo de vidro. Sim. Né? Então, aqui está a hora que você diz o seguinte, opa, existe uma terceira componente para preço, que é a percepção de valor que existe por trás daquilo que eu estou colocando naquilo que eu estou vendendo de preço. Então, você concorda? E marca é um desses grandes atributos de percepção de valor. De percepção, né? De valor. Então, quando eu boto o nome Heineken nesse copo, tem gente que compraria ele a 20, porque ele é um copo da Heineken. Ele não é um copo Cisper, ou de uma outra marca qualquer de copo que faz copo normal, simples. A gente tem um episódio que a gente falou de marcas e branding. É verdade. Vou deixar aqui o link do episódio que a gente recebeu a Yasmin e a gente falou sobre branding, percepção de valor e marca. É isso. Então, aí eu vou colocar o logozinho da Heineken nesse mesmo copo. Esse copo já vale mais coisa e eu tenho mais chance de vender aquele copo. Então, as três componentes são a matemática, a de preço / concorrência, e o outro é a percepção de valor que aquele produto ou serviço tem em relação ao que o mercado coloca. Eu vou pegar um produto exagerado, o produto que não é o que eu botei no copo, que o exemplo do copo é fácil porque é o mesmo copo que você botou Heineken lá. Mas vamos pegar um outro exemplo de bolsa. Bolsa de mulher. Tem uma bolsa que você compra na feira, aquela bolsa da tiazinha que vende a bolsa na feira. Tem a bolsa que você compra no shopping, que é de marcas boas, mas que custam preços razoáveis. E você tem Louis Vuitton, né? Marcas de alto luxo, alto padrão. Assim, você concorda comigo que não tem custo embarcado para uma bolsa custar... O custo de produção da bolsa deve ser bem similar. É óbvio que ela tem... deve ter alguma coisa de tecnologia, deve ter alguma coisa de matéria-prima melhor e tal, etc. Mas não justifica entregar... valer 40 vezes mais do que tem ali. Não justifica você vender seu carro para comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Então, na verdade, tem gente que compra, por isso que o produto existe. Então, assim... Ele está colocado e tem uma percepção de valor completamente diferente. Você andar com um iPhone e você andar com um Xiaomi. É um valor de percepção de valor diferente. Então, quando a gente fala de preço, se você não olhar como é que você quer posicionar o teu produto ou serviço, você tem que olhar mais para uma componente ou outra. De novo, as três coexistem. Sim, total. Elas não deixam de existir. O mercado sempre vai ter algum produto ou serviço semelhante ao que você vende. O mercado sempre vai ter um coeficiente de custo associado para poder fazer aquilo vender. E sempre vai ter uma percepção de valor atrelada àquilo que você vai ter que analisar. Então, eu falei de bolsa, mas a gente pode falar de... Por que tem um médico que cobra R$1.000 a consulta e tem médico que cobra R$5.000 a consulta? Caraca, é um médico. E assim, eles se formaram... Às vezes se formaram na mesma faculdade. Mas aquele médico tem alguma coisa que gera nele uma percepção de valor que tem gente que quer pagar R$5.000 e tem gente que não quer. E tá tudo bem. Então, preço tem a ver com posicionamento,
tem a ver com a componente matemática e tem a ver com concorrência, onde você, que de novo tem a ver com posicionamento, onde você quer posicionar o teu Você produto. entrou na vertente do posicionamento, né, de marketing, que aí a gente não sabe se é causa ou consequência, né? Sim. Porque você pode, a forma como você precifica, ela te posiciona. Então, ela também gera um efeito de marketing. Você está perguntando né? se o que vende mais, né? O que vem primeiro? É o ovo ou a O galinha? ovo ou a galinha. Ou o tostinho em vez de né? mais que está sempre Porque, fresquinho, tá sempre porque fresquinho, você vende pode mais. ser intencional na sua precificação para gerar uma percepção de valor e de posicionamento e de marca, ou você pode estar pagando um preço na sua marca por conta de um erro de precificação. Sim. As duas coisas, elas estão super ligadas, né? Porque o preço está super conectado com Claro, percepção não adianta de valor. nada né? você botar um preço ótimo, um preço alto, e ele não ter qualidade o suficiente que justifique o preço para... Não é só preço que Não, ou o posiciona. contrário, assim, tipo, existem casos, né, de diversos mercados que a coisa tá... o barato que gera que a pessoa não consegue demonstrar a percepção de valor que ela verdadeiramente tem, né, naquele produto, naquele serviço, enfim. E aí isso acaba gerando um problema de marca mesmo, porque a companhia, né, a empresa não consegue crescer porque ela não consegue cobrar um valor adicional até por causa do produto ser bom, mas porque o preço tá, sei lá, barato demais. Existem casos disso, tipo, isso é barato demais, isso não deve ser bom. É isso. Entendeu? De novo, preço posiciona. Preço posiciona, né? Eu gosto de pegar alguns exemplos, eu gosto de pegar os extremos, porque os extremos ficam fáceis de analisar, né? E a gente cria clareza sobre o entendimento sobre precificação. Você tem hábito de fazer compra no supermercado? Sim. Sal. Quanto custa um pacote de sal? Eu não faço a menor ideia. Eu sei. Custa mais ou menos R$2. Entre R$2 e R$2,50 o pacote de 1 kg de sal. Só que 1 quilo de sal dura meses, né, cara? Então tu esquece quanto custa 1 quilo de sal. É isso. Mas assim, você concorda que você vai chegar na prateleira lá, tem o sal A, sal B, sal C, um vai custar R$2,19, outro vai custar R$2,30, outro vai custar R$2,35, que você vai provavelmente pegar o sal qualquer... O cisne. Então, por que o cisne? Porque é uma percepção de casa, marca que a gente tem. Mas o sal cisne, apesar de talvez ser o que mais vende, a gente compra porque tem uma memória afetiva sobre aquele negócio. Marca, né? Alguma coisa que chamou a atenção. Mas assim, o sal é R$2,50, o outro é R$2,20. Não é que é uma diferença grande? Até não pode ser. Não é que ele conseguiu gerar um valor agregado pelo branding bizarro, né? Bizarro, entendeu? E aí todo mundo dizia, não dá para mexer, o sal é uma commodity, não dá para mexer e criar uma percepção de valor diferente. Até que se inventou o sal rosa do Himalaia, que é sal. É sal. Sal é sal. Sim. E aí vem numa embalagem toda cheia de gueri-gueri, que você roda, custa R$8,80. 100 gramas. 150 gramas de um potinho de sal. Sim. E é sal. Então, você conseguiu criar a Louis Vuitton do sal. Sim. Não é? Quando você faz isso. Então, é óbvio o que você fez. Quando antes é um saco de sal, você cria um negocinho que você roda e tal, tem mais custo ali. O processo de botar aquele negócio dentro daquele potinho é outro. Começar a falar disso é outra coisa. Né, de vender que sal rosa do Himalaia é melhor que o sal cisne. Então você teve que começar a fazer uma campanha, um marketing sobre aquilo para posicionar. Mas é sal. Sim. Né? Então você conseguiu, bolsa é bolsa, relógio é relógio, sal é sal, serviço é serviço. Então você sempre vai ter alguém que cobra mais e entrega um produto diferenciado, que tem uma percepção de qualidade diferente e que tem um custo embarcado associado. Mas o que vem primeiro para precificar é como você quer que o produto seja percebido. Aí você vai fazer a componente de custo associado àquilo para poder entender para que lado você vai. Então você está querendo dizer que é o contrário. É o contrário. Você não começa, pegando lá quanto custa cada coisinha. Não.
Você primeiro faz a sua estratégia de posicionamento Sim. e depois Sim. vai para a estratégia de precificação. Porque você tem que deriva pro dizer custo. a quem eu quero atender. O cliente vem antes do produto. Isso é muito disruptivo. Mas é verdade, porque assim, você faz um produto, quando você pensa num produto ou serviço, você pensa primeiro em quem você vai atender. Sim. E aí você diz, como é que eu vou resolver essa dor? Aí você cria o produto, e não o contrário. Cria o produto e para quem que eu vou vender? Massa. Né? Assim. Mas vamos lá. Cara, eu achei incrível, né? Inclusive, isso dá um bom corte, porque é bem contra-intuitivo e acho que contra toda a predominância, né, de mercado. Que, na realidade, o nosso público aqui que está nos assistindo, ele já tem os produtos, ele já precifica. Então, se ele está com um dilema de precificação, alguma dor ele está sentindo ali, seja pelo lucro, né, o que sobra no final do dia, ou seja, pelo próprio posicionamento, que ele não consegue criar marca, enfim, alguma ponta desse negócio ali já está descalibrada. Sim. E aí o que você está me dizendo agora é que talvez ele tenha começado do jeito errado. Começou do jeito errado. E aí como conserta agora? Então, agora ele tem que entender, ele tem que rever para que santo ele está rezando. Que é o seguinte, eu tô produzindo esse produto ou serviço para entregar para o cliente, certo? É isso aqui que eu quero entregar? Porque às vezes não é. Quantas vezes você já teve a percepção de que aquele negócio não era barato e não era bom? Algumas. Então, assim, esse negócio é barato, isso não deve ser bom. Isso aqui tá barato demais, isso aqui tá esquisito, tá barato demais, não é bom. Estão vendendo gato por lebre. Não tem essa? É muito bom para ser verdade. É muito bom para ser verdade. Então, eu acho que esse o grande lance. Porque, na verdade, você está vendendo de maneira errada para o cliente errado. Né? E tem uma coisa do preço barato, é que ele não gera apego, né? Ele não gera essa relação de compromisso com o vendedor, né? Que eu quero dizer, com a marca. Para não dizer vendedor e com a marca, né? Então, você comprou, sei lá, um produto digital de R$47, às vezes você não sabe nem o nome do sujeito que vendeu lá para você, né? O especialista. Você não... Beleza, você vai ter uma primeira experiência naquele produto, se for legal, beleza, você vai aprofundar. Mas se for uma coisa assim que... Como a gente faz com a maioria das coisas que a gente compra em digital, que a gente nem abre depois, o login e senha... Cara, você não gera esse apego, né? E da mesma forma, você vai comprar uma camisa de R$50, você vai usar e tal, mas você não vai ter o apego, não vai lavar ela com sabão neutro, né? Não vai contar para todo mundo a marca que você comprou, né? É o caso dos meus bonés. Então, assim, tem gente que compra boné de qualquer jeito, né? Boné é boné. Eu falei, boné não, de jeito nenhum. Eu sou o cara que sou psicótico com comprar boné. Então, assim, boné para mim tem que ter 8 costuras, ele tem que ter toda uma regra, ele tem que ser firme, não sei o que. Assim, eu não compro boné de qualquer... Quando vem um boné... Outro dia eu comprei um boné, falei assim, esse boné é legal e tal. Quando chegou o boné, eu falei, eu sabia. O boné não é nem ruim, assim, do todo, mas eu não compraria o boné. Eu te confiei, o boné era, sei lá, R$80. Uhum. E um boné bom custa 250. Sim. Então, eu falei assim, eu até comprei para testar. Eu falei assim, tá vendo? Só que, para mim, que sou aficionado no boné, fez diferença. Quando eu vi o boné de R$80, cara, mas se eu entregar para 10 pessoas, 9 vão dizer que o boné é lindo, maravilhoso, excelente. E o boné é uma merda. Entendeu? Para mim. Então, eu tô posicionado num tipo de cliente que é aficionado por boné, que gosta do produto e tal, etc. Então... o boné de R$220, R$250 não é para todo mundo. É pro cara que gosta de boné. Tá, então vamos voltar lá, porque perdemos o fio da meada aqui, voltando para... Tá errado a precificação, aí primeira coisa tem que entender para quem você quer... Qual é o santo que você quer rezar, né? Pra que santo você quer rezar. Beleza. Aí isso é uma revisão de, sei lá, persona. Sim. De cliente ideal. Sim, cliente ideal. Entendeu? Eu estou entregando o que eu preciso para aquele... eu tenho uma história curiosa sobre isso. Eu posso estar enganado da marca, mas eu tenho quase certeza que é a Louis Vuitton, tá? Tá. Eles fizeram um teste, que, assim, eu não sei se eles disseram que foi um teste, claramente assim. Mas existe uma história que eles começaram a vender uma bolsa mais barata,
Porque eles queriam entrar e penetrar numa camada mais... eu não vou chamar Maior da sociedade, mais ampla, mais pessoas. Não vou dizer que é mais pobre, porque não é o caro, que continuava cara a bolsa. Só que não era a bolsa que de 70 mil, 100 mil. 5 mil reais, um porta... Que 5 mil reais? Não, 5 mil reais ou porta-níquel. Ah, o porta-níquel, tá. Né? Então, não era um porta-níquel, não era 5 mil reais. Assim, mas eles começaram a fazer uma bolsa com valor mais barato, mais baixo, para que ele pudesse massificar um pouco, entrar numa nova camada da sociedade para que o produto chegasse. O que você acha que aconteceu? Desposicionou total a marca. E aí o que aconteceu com... Parou de vender o high ticket. Parou de vender o mais caro. Por quê? Porque o cara falou, não, essa marca já não é mais para mim. Porque se ela está fazendo uma bolsa mais barata que todo mundo pode ter, eu não quero ter mais essa marca. Então, o cara que comprava a marca que era de luxo, falou, essa marca não serve mais para mim. Rapidamente a Louis Vuitton corrigiu, tirou a bolsa do mercado e reposicionou de novo o preço. Então, o mais importante é para saber para quem você está vendendo. Para que santo você está querendo rezar. Porque daí aí sim você vai olhar o preço. Aí eu dizer, opa, é aqui que eu quero posicionar. Aí você vai ver todas as componentes de custo, tudo que você quer fazer, e aí você vai olhar concorrentes no mercado. Então, quem é o concorrente da Louis Vuitton? Sei lá, Hermès. Chanel. Prada. Gucci. Então, é assim. Aí, quando você vai olhar para mercado, concorrência, você vai olhar Chanel, Prada, Gucci, Louis Vuitton. E aí você vai dizer, pô, beleza. Eu aqui consigo entender quais são os meus concorrentes, qual é o valor de custo embutido e entender como é que eu estou fazendo e precificando o meu produto ou serviço. Mesma coisa para carro, mesma coisa para tudo. Não, mas explica um pouquinho melhor como que faz essa aplicação de estrutura de custo para serviços. Porque para produto parece meio óbvio, né? Porque você tem tipo insumos e tal. Você lembra não? Que não lembra que a gente está gravando o episódio, parece que eu acabei de falar. Eu gravei num outro episódio que eu acabei de gravar, mas que para você que está assistindo passou 3 semanas. Isso. Exatamente isso. Eu mudei a camisa e o boné e eu tô falando no mesmo dia, é isso. Eu acabei de falar sobre margem bruta. A gente falou sobre margem bruta em algum episódio. E vou botar o episódio aqui embaixo. Bota o episódio aí. Então, falando de margem bruta, a gente a gente falou no episódio anterior sobre margem bruta, que é a história de pegar o preço, tirar imposto, tudo que é direto ao produto. Certo. Então, você não precisa ir até o final da precificação. Você tem que saber que um produto tem que gerar entre 45% e 50% de margem bruta. Não precisa precificar, botar todas as despesas, tudo associado. Se a gente estiver dando entre 45% e 50% para produto, entre 65% e 70% para serviço, é uma questão de volume. Né? Quanto você vai vender daquilo para poder pagar as despesas, para poder ter lucro. Porque você não pode fazer preço... Porque imagina só, eu tenho uma equipe que custa 20 mil reais. Toda a minha estrutura custa 20 mil reais. Se eu vendo uma consultoria... e eu faço a análise do que eu deveria ter, porque consultoria é consultoria. Se eu só tenho uma, se eu quero ter 30% de margem de lucro, eu deveria vender a consultoria por 40 mil reais para poder pagar os 20 mil. Sim. Só que não é isso, né? A consultoria não pode custar, não pode, poder pode. Mas ela, mensal, 40 mil mensal. Aí você diz, não, eu quero posicionar meu produto aqui, eu tenho que vender 20 consultorias para ter uma margem de lucro para poder botar. Aí eu vendo as 20 consultorias, cada uma por 5 mil reais. Aí eu tenho 100 mil de resultado, pago 20, pago a estrutura e tal. Etc. Esse seu exemplo agora deixou mais claro, então, porque na realidade quem presta serviço, né, tem a parte do custo direto ali da venda, como você já explicou, e o resto é despesa, que basicamente a maior despesa do prestador de serviço equipe, né? Sim. Então, para manter aquelas pessoas dentro da sua equipe e no limite da produção daquelas pessoas, né? Quanto de volume de vendas você precisa fazer, e esse preço vem cascadeado do seu posicionamento, para quem você quer vender. E aí, se dentro desse mercado desse cliente foco que eu quero atingir,
o preço ideal ali, olhando para os concorrentes, olhando para o meu posicionamento, sei lá, é R$2.000 do meu serviço. Do meu serviço de designer gráfico. É R$2.000. E a minha estrutura de custo tá cagada, não consegue gerar tantas vendas daquele produto de R$2.000, eu tenho que baixar minha estrutura de custo. Tem que. Aquela, só estou concatenando os neurônios. Tem. Tá fazendo sentido? Tem que baixar a estrutura de custo. Ou então você tem que vender mais volume para poder fazer a estrutura fazer funcionar. Assim, para pagar a despesa, Sim, né? sim. Mas se a estrutura de custo tá ali gerando uma margem de 50, 60 e a equipe lá não fecha a conta, tem que gerar, tem que mudar a estrutura de custo. É a história de novo, é um exemplo que eu acho que eu já usei umas 300 vezes em podcast. Que é a história do... 301 agora. 301. Que é a história seguinte. Quanto custa uma passagem aérea Rio-São Paulo? Na média. R$300. R$300. Beleza. Você concorda que para fazer um avião decolar, eu tenho que botar comissário, aeromoça lá, equipe, 3 na cabine, piloto, copiloto, combustível, ainda tem que pagar... Amendoinzinho. Amendoim, água e as taxas aeroportuárias lá para poder fazer funcionar, para poder pouso e decolagem lá do voo. Beleza. Se eu tivesse uma pessoa só voando, quanto custaria a passagem? Porra, vai pagar tudo? Não é? Nossa Senhora! Exatamente. Né? Então, a história de volume está aí. Sim, né? A história do volume está aí. É essa, né? Eu preciso botar 300 pessoas lá dentro, voando a R$300 para poder funcionar. Ah, mas eu nem sempre vou conseguir botar o avião. Então, você bota a sua estrutura de preço com uma ocupação média da aeronave. É assim que se faz custo de passagem aérea. É oferta e demanda e custo de ocupação da aeronave. Então, na média, eu vou com a minha aeronave 65% do tempo ocupada. Então, eu vou fazer a precificação da passagem de tal maneira que, na média, eu cobro o preço por 65%. Isso é quando começa o preço da passagem. Aí o avião vai lotando, o preço vai subindo. Porque daí é a oportunidade que a companhia aérea tem de fazer a conta de oferta e demanda. Sim. Né? Então, eles também fazem a conta de taxa de ocupação, quantos voos vão ter e tal. Isso tudo entra na lógica depois. Legal, esse exemplo 301 vezes repetidos, ele é bem elucidativo. Não é? Então, sim. Essa é o exemplo do avião é fácil de entender, porque precisa de toda uma estrutura para decolar e você está voando com o avião vazio. Então, eu geralmente, já te provoquei sobre isso algumas vezes, né, dizendo o seguinte, quantas pessoas a gente tem aí? Então, essa mesma equipe deveria ser capaz de atender 40 clientes. Quantos a gente está atendendo? 10? Puta, temos um problema. Então, ou você tem que mudar a estrutura do time, ou você tem que atender 40 clientes, né? Um exemplo hipotético aqui. Outro dia eu também estava falando com um cliente sobre isso. Falei, cara, tua estrutura de custo não faz sentido. Sim. É uma empresa de educação que tem professores contratados. E aí faz um curso digital, precifica o produto como para os custos digital, mas tem uma estrutura de entrega de professores semelhante a um curso presencial tradicional. De universidade. De curso presencial de línguas, né? Então, vamos inventar aqui, né? A cultura inglesa cobra, por ano, cobra lá 500, 400 pratas de mensalidade. 400 vezes 12 vai dar quase R$5.000. Então, um curso para fazer de inglês lá na cultura inglesa, R$5.000. Estou inventando o preço, acho que é mais ou menos isso. R$5.000. Será, gente? Que caro. Mas, enfim... É isso. Ok, mas é isso. Exemplo. 400, 500 prata por mês. É isso. Porque tem que pagar estrutura física, tem que pagar professor, vai ter que pagar um monte de coisa lá. Então custa R$5.000. Quando você vai para um curso digital, que você vai fazer login e senha, você tem login e senha. Aí você monta uma estrutura que você vai ter um professor, turma de conversação, suporte e tal, etc. Quando você começa a botar a estrutura de professor e tal, etc., e cobra R$2.000 de um curso que devia ser 5, e bota uma estrutura semelhante para entregar o de 5 com uma proposta, mesmo que não tenha um espaço físico, você está indo para o mesmo lugar. Sim. E aí você bota uma estrutura de produto físico, local, para entregar um produto digital. E aí cobra preço de produto digital. Eu falei assim, das duas uma. Ou você muda a estrutura de entrega para ser login e senha, ou você vai ter que cobrar muito mais do que você cobra hoje para ter essa estrutura aqui.
E aí tem que mudar a estrutura de precificação, ou muda a estrutura de precificação, ou muda a estrutura de entrega. Porque do jeito que tá, não dá. Então, ela falou assim, mas eu acho que o preço não tá errado. Eu falei, também eu acho que não, a entrega que tá errada. Então agora, essa minha cliente está sofrendo em mudar a estrutura de entrega, porque ela entendeu que se ela quer vender um produto login sem, ela vai ter que mexer na estrutura de entrega do produto. E aí vai mexendo com todas aquelas outras nuances que a gente falou aqui, né? No posicionamento, onde você está se enquadrado no mercado, para que santo você está rezando. Para santo você está rezando. E nesse caso, não posso abrir muito detalhe, né? Porque ela não me deu autorização, eu não falei com ela sobre isso, mas claramente é um curso é um produto que não é uma commodity. Você não vende commodity. Não é assim, não é um produto que você tem desejo de compra, nasci querendo comprar. É um negócio que assim, você precisa fomentar para cobrar, para entender. Tem uma coisa de anseio, de vontade de querer fazer e estudar aquilo. Entendeu? Então, aquilo não serve para dinheiro, não serve para formação. Tá na categoria hobby. Tá quase na categoria hobby. Pouquíssimos os casos são as pessoas que vão estudar aquilo para investimento profissional ou para gerar dinheiro. Logo, não cobra barato, cobra caro. É isso aí. Aí, cara, é muito louco, né? Que aí a gente foi lá no custo para voltar para o marketing. Exato. Mas o preço no limite, né? Não é à toa que preço... É um dos P's do marketing. Né? Salve Kotler! Salve Kotler, né? Os 7 P's do marketing eram 4. Eram 4, eles foram aumentando. Hoje é o 7. São 7. Tem gente que diz que são 8, né? 8, o Conrado que diz que são 8, né? O Conrado Adolfo diz que são 8. Mas enfim, eu gosto de 7, não gosto de 8. Porque eu sou botafoguense. Então, 7 é o número de sorte do Botafogo. Então... É isso, entendeu? Então, assim, não é à toa que um dos P's de marketing é preço. Sim, então, total. Claramente, ele volta nas questões de posicionamento e de coisa. Ele tem um componente de matemática financeira muito importante, não pode ser desprezada, mas quando vem para mim, geralmente o problema não tem a ver com o custo. Assim, tem a ver com o posicionamento e ele acha que é custo. Eu não estou gerando margem. Não está dando dinheiro. Aí o cara fala, mas se eu aumento o preço, para de vender. Eu falei, porque você está entregando um curso que a estrutura de custo dele está errada para o posicionamento que você quer. Sim. Aí eu volto no posicionamento. Agora eu acho que eu consegui convencer essa minha cliente que o problema dela é a estrutura de custo dela. Então ela vai dividir o produto em 3 e vai aumentar o nível. Então ela vai manter o preço do produto que ela está, mas ela vai tirar essa entrega que estava complexa e vai levar essa entrega mais complexa para um produto mais caro, onde ela vai conseguir entregar isso de maneira mais cara. Mas aí vai equacionar o problema de precificação do produto. E eu acho que vai continuar vendendo igual. Então... Show de bola. Você entrou num episódio de precificação, ganhou de presente um de marketing. Mas não tem jeito, né? P é o que a gente falou. P é marketing. Maravilhoso. Fechamos? Fechamos. Então fechamos. Você tá com problema no preço aí? Conhece algum cliente, algum parceiro, algum amigo seu que tá com problema no seu preço, do preço do seu produto? Manda esse episódio para ele aí. Fui!